Olá, estamos juntos novamente no programa Palavra e Família. Eu sou a Carol. Eu sou o Davi. E nós temos um convidado muito especial. Sr. Gerson trabalha junto conosco no Seminário Bíblico Palavra da Vida como administrador financeiro e esse programa hoje é de extrema relevância para todos nós. No nosso trabalho com casais, ao longo de muitas décadas, a questão financeira, realmente onde trava muita luta, muita dificuldade. Hoje queremos simplesmente levantar essa bola e, junto com o próximo programa, tratar de algumas dicas, alguns princípios bíblicos sobre uma boa mordomia, administração do lar. Sr. Gerson, poderia falar um pouco da sua experiência, da vida da sua família, mas também profissional, ministerial, porque ministério é o que o senhor faz para nós. Ok, muito obrigado por estar aqui com vocês nesse dia. O meu nome é Gerson Bentes, eu tenho 72 anos, eu sou casado com a Maria Tereza, tenho 3 filhos, 6 netos e a minha experiência profissional sempre foi relacionada com auditoria e contabilidade. Hoje eu desenvolvo o meu ministério junto à organização Palavra da Vida, mais especificamente no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Muito bom. Sr. Gerson, quais seriam as dificuldades principais que hoje as famílias enfrentam na área financeira dentro do lar? Bem, quando a gente fala em questão financeira, nós também falamos sobre números, né? E existem pessoas que têm aversão a números, né? Não se sentem bem quando tem que conversar sobre números, sobre estabelecer valores e coisas desse tipo, né? Então, por exemplo, na minha própria casa, quando eu chamo a Maria Tereza para conversar sobre o nosso orçamento familiar, ela não se sente bem, ela não se sente muito confortável. Então, eu acho que isso é uma dificuldade que algumas famílias podem encontrar, né? A segunda dificuldade que eu vejo é que nos tempos caóticos que a gente vive hoje, onde o tempo é uma coisa muito preciosa e tudo mais, existe uma dificuldade cada vez maior de diálogo nas famílias, entre os componentes das famílias, né? E uma boa administração financeira deve levar em conta não apenas os interesses individuais, mas os interesses coletivos, os interesses da família. Então é importante que os membros que compõem a família se reúnam para poder discutir esse assunto, né? Um terceiro ponto que eu vejo e que também pela minha experiência ao longo da minha vida, eu vejo que existe uma dificuldade das famílias em priorizar suas necessidades, né? O que é importante para a família? O que eu devo levar em conta? Quando eu me disponho a gastar algum recurso, o que é mais importante para a minha família como um todo e não somente para mim ou para algum outro componente, né? Então, esses 3 pontos eu acho que são itens que realmente as famílias têm dificuldade. Então, existem dimensões espirituais envolvendo toda a questão, porque Deus fala muito sobre dinheiro, o uso do dinheiro e como revela nosso coração. Na sua experiência, como a administração, a mordomia financeira do lar afeta o aspecto espiritual e vice-versa, a saúde financeira da família, como afeta o envolvimento na igreja? Alguma palavra sobre isso? Sim. Uma má mordomia nessa área de administração financeira sempre vem acompanhada de alguns aspectos, né? Por exemplo, alguma gastança desenfreada, manifestação de egoísmo, manifestação de avareza, né? Tudo isso gera conflito, gera mágoa, em suma, gera problema de relacionamento familiar. Agora, você pensa bem, Davi, quando você tem uma família que já tem um desequilíbrio financeiro, né? E você, em decorrência disso, também tem um problema de relacionamento familiar, isso afeta diretamente a questão do reino de Deus. Porque afeta o serviço dessa família na igreja, e não apenas isso, mas também afeta a questão contributiva. Como nós vamos contribuir para a igreja se nós estamos com as finanças
totalmente desequilibradas. E o que a gente não pode esquecer também, nós como crentes, membros de igreja, nós temos uma responsabilidade não só para o sustento daquele organismo jurídico chamado igreja, mas também com os pastores, com missionários, com questão de investimento nessa parte do reino de Deus que é extremamente importante. Eu sei que é um chute, não é uma estatística, mas na nossa experiência e também tendo ajudado alguns casais a saírem da dívida, mas dívida sempre que é o dobro do que o casal fala que é. A gente pergunta, mas qual é a sua dívida? Eu acho que é por volta de 15 mil reais. Coloca lá no papel, é sempre o dobro, 30 mil. Isso afeta tudo. Eu acho que você queria... Quais seriam alguns princípios bíblicos para ajudar essas famílias na gestão financeira do lar? Boa pergunta isso. Quando eu penso em administração financeira do lar, né, à luz da palavra de Deus, para mim vem sempre à mente três aspectos, né? O primeiro aspecto é que nós somos totalmente dependentes de Deus, né? Deus é o provedor da nossa casa. Jesus nos ensina que nós devemos olhar as aves dos céus, né, os lírios do campo. Deus cuida da sua criação e também não vai cuidar de nós que somos seus filhos. Esse é o primeiro aspecto, o aspecto da total dependência de Deus. O segundo aspecto que eu vejo, também Jesus nos ensina a respeito da ganância. Nós não devemos ser gananciosos, né? Um homem não se define pela quantidade de bens que ele tem. E também Jesus continua nos ensinando, né? Através daquela parábola, daquele homem que construiu celeiros para si, para colocar ali toda a sua produção, e naquela noite a sua alma seria pedida, né? Então nós não devemos fazer projetos mirabolantes que a gente não tem condição de cumprir, né? Sensatez. É isso que também eu vejo. E por último, nesse tripé que eu mencionei no começo, eu vejo a questão, também uma alusão de Jesus, né? Qual dentre nós vai construir uma torre e não senta, faz cálculo, vê preço para ver se ele pode realmente concluir aquele empreendimento, né? Isso se chama planejamento. Então, esses três aspectos são interessantes. Dependência total de Deus, a sensatez e planejamento. Muito bom. Princípios bíblicos fundamentais para todos nós. A nossa experiência, talvez 50% das famílias da igreja estão enroscadas em dívida, não podem, ou pensam que não podem contribuir para o reino, viver uma vida digna nesta área. Mas vamos deixar algumas dicas para a próxima vez, nosso próximo programa. A história do saco forado, sempre parece que tem mais mês no final do dinheiro do que dinheiro no final do mês. Como fugir da dívida, da ganância, da independência e não da dependência do Senhor. Mas vamos deixar tudo isso para o próximo programa. Chame seus amigos, indique para seus amigos e recursos para você ter uma boa administração financeira do lar. Senhor Gerson, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Joia.